Chega mais, torcedor rubro-negro, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e vamos conferir a escalação do Flamengo, ou melhor, a possível escalação rubro-negra, porque só sai uma hora antes do jogo. Antes de mais nada, se inscreva no canal ASR Fla, é só apertar o botão abaixo, o vermelho, e ative o sininho para receber mais do nosso trabalho. Meta o dedo no like para ajudar a gente. É de graça, não dói e ajuda demais nossos trabalhos e a elevar o canal. Compartilha, comenta e vamos conferir aqui a preparação que já foi finalizada do Flamengo para o jogo lá na altitude contra a LDU, hoje às 19 horas em Quito. Jogo duro e decisivo para nossa classificação. Em primeiro, né? Crédito de imagens ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição e vamos lá. Às 7 da noite tem LDU e Flamengo pela Libertadores. Então nós vamos a Quito para falar com Mendel Bidlovski, que vai trazer informações desse jogo. Bom dia, Mendel. Bom dia, Abel, bom dia a todos. O Flamengo entra em campo hoje aqui em Quito, no Equador, enfrenta a LDU pela Conmebol Libertadores, jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Partida fundamental para o Flamengo, que no último jogo da Libertadores perdeu em casa para o Central Córdoba. O Flamengo é o terceiro colocado do Grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. O Flamengo fez um treino ontem no estádio do Independente Del Valle, na preparação para essa partida importantíssima na altitude, 2.850 metros acima do nível do mar. Dois jogadores que sentem bastante altitude não viajaram para o Equador, o Alan e o De La Cruz. Além deles, também o Alexandro, com edema na coxa, é desfalque. O Flamengo trabalha para que ele esteja em campo no jogo contra o Corinthians. Flamengo e LDU já se enfrentaram 4 vezes em Conmebol Libertadores, 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu 3-2 na Libertadores de 2021. Felipe Luiz, hoje técnico do Flamengo, esteve em campo como jogador, assim como o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória. O Gabigol fez os outros 2 gols. Flamengo contra equatorianos na Libertadores, larga vantagem para o Flamengo. São 20 jogos entre Flamengo e times equatorianos na história da Libertadores, 14 vitórias do Flamengo, 1 empate e 5 derrotas. O Flamengo foi eliminado pelo Emelec na fase de grupos em 2012. Na Libertadores de 2019, novamente enfrentou o Emelec nas oitavas de final. Era o começo do trabalho do Jorge Jesus, todo mundo lembra, o jogo foi para os pênaltis. O Flamengo acabou avançando na caminhada para o título da Libertadores de 2019. Na Libertadores de 2020, o Flamengo foi goleado pelo Independente Del Valle por 5-0. No jogo do Rio de Janeiro, goleada do Flamengo contra os equatorianos por 4-0. Esse histórico do Flamengo contra a LDU. LDU que é dirigida pelo Pablo Vitamina Sanches, técnico que conhece bem o Flamengo. Na última Libertadores, 2024, ele dirigia o Palestino, enfrentou o Flamengo 2 vezes na fase de grupos, 1 vitória do Flamengo, 1 derrota, e tem o atacante, o paraguaio, que é o Haaland paraguaio, o Alex Arce, fez 2 gols na vitória contra o Deportivo Táchira da Libertadores, 3 assistências na última partida da LDU, vitória contra o Aucas no Campeonato Equatoriano por 3-1. Então são os ingredientes para essa grande partida fundamental para o Flamengo hoje à noite, 7 horas da noite, transmissão da ESPN e do Disney Plus, LDU e Flamengo pela Conmebol Libertadores. Abel. Obrigado, bom dia, Mendel Bidlovski. Professor Celso Zelt. O Flamengo perdeu ali o último jogo para o Central Córdoba. 2 jogos, 3 pontos. Ganhando o Táchira na primeira rodada, né? Fora de casa. Perdeu em casa para o Córdoba. Hoje, se perder, complica, mas é lá em Quito, professor. E está se falando muito da altitude e pouco do adversário, né? O adversário... É porque a altitude faz parte do adversário, professor. Tradicionalmente, o adversário já é forte e agora é ainda mais forte que aquela LDU que tem dado tanto trabalho para brasileiro, né? No começo do programa eu falei que dos 13 brasileiros que foram para lá, só 6 conseguiram vitórias até hoje. O Santos, o Sport Recife, o Cruzeiro, o Grêmio, o Corinthians e o Flamengo do Rogério Ceni. Desculpe interrompê-lo rapidamente. Se 13 foram e 6 ganharam, não é só. É menos da metade.
Quase metade, professor. É menos da metade. Eu acho que a diferença entre o futebol brasileiro e equatoriano pedia mais, né? Mas isso também por qualidade do adversário. E quem não ganhou lá é tudo bicho grande. Fluminense não ganhou lá. Até ganhou um título na volta aqui, mas lá não ganhou. E tinha perdido uma Libertadores. O São Paulo, recentemente, foi para lá e não ganhou. O Botafogo, na Sul-Americana, foi para lá e também não ganhou. Então o páreo é muito duro. Agora É a prova que eles, nem sempre a gente tem que atribuir tudo de bom da LDU à altitude, é que eles ganharam do Fortaleza final da Sul-Americana, que foi jogo único e não foi em Quito. Então. Onde que foi? Eu nem lembro. Foi em Maldonado, no Uruguai. Foi perto de Punta del Este, né? Maldonado é coladinho ali, mas é Maldonado, não é Punta. Tem gente que fala, em Punta, não é em Punta, é em Maldonado. Se eu não me engano, é uma província. Punta del Este acho que fica dentro do não estado. O campo é do Deportivo Maldonado, Perfeito. na cidade de Maldonado. O técnico era o Zubeldia. Era o Zubeldia, é verdade. Por isso eu não pus o Fortaleza na conta, porque a gente está falando dos jogos lá, né? Fortaleza é o freguês brasileiro. Tem uma goleada sofrida nesse estádio, não para a LDU, mas para o Independente Del Valle, em 2020. Era aquele time do Flamengo, campeão da Libertadores de 2019 e tal. E era aquele Del Valle também, que ganhou de muito brasileiro, né? Sim, o Del Valle passou por cima do Flamengo. Depois o Flamengo devolveu no Maracanã, no jogo da volta, uma goleada também de 4-0. Mas perdeu, acho que de 5-1. A altitude lá complica, mas tem o time também, né? Um time de respeito. Esse time que manteve mais ou menos uma base dessa campanha do título da Sul-Americana de 2 anos atrás. Tem lá o Dida Domingues no gol, né? O apelido dele, do Alexander Domingues, é Dida. E parece mesmo, né? Não joga hoje, tá suspenso, né? Suspenso, Dida? Acho que tá suspenso. Então é uma baixa grave para eles. Mas tem o Ricardo Adeus, zagueiro haitiano, que é muito bom zagueiro. Tem o Gabriel Vijamil, um volante boliviano, que chega muito na área, boa técnica, era jogador do Bolívar, a LDU foi buscar. Tem o Brian Ramírez, que joga aberto pela ponta direita, que é muito bom. Perdeu, não tem mais, né? Foi embora o Johan Julio, que era um dos principais jogadores do time, e esse saiu. E tem lá na frente o Alex Arce, que ainda tem como reserva, pode jogar um, pode jogar outro, o Michael Estrada, que é também um atacante de seleção, equatoriana e tal. Você adora esse apelido, né, do Alex Haaland, Paraguai. Eu nem citei, você que citou agora. Não, você gosta também. E quem citou foi lá o nosso... Você já citou várias vezes Bidlovski. Olha lá. Ele esse ano está menos goleador. Ano passado fez 30 gols na temporada no campeonato. Esse ano não tem feito tantos gols assim, mas olha só, aumentou o número de assistências. No último jogo foram 2 assistências dele para a vitória de 3-1 sobre o Alcas, o Papá Alcas, no clássico de Quito. Falaram vários nomes aí da LDU. E os nomes do Flamengo? A gente não precisa falar. Vocês dispensam a apresentação. O nome do Flamengo. A gente fala todo dia deles aqui. Mas eles vão precisar. Por exemplo, o Flamengo não vai ter o De La Cruz, nem o Alan, que teoricamente é o reserva imediato dele. Os dois têm problemas com altitude. Isso já foi dito aí várias vezes. Também não tem o Alexandro. Então, no meio-campo, você já provavelmente vai ter que trazer o Gerson para jogar no meio-campo, junto com o Pulgar. Caramba, que alegria, hein, pro torcedor rubro-negro. Não, porque você tira o Gerson do lado direito, que é onde ele está mais à vontade. Ele põe ele em qualquer lugar, então você coloca o Everton Araújo. Everton Araújo com o Pulgar ali e mantém o Gerson aberto na direita. Mas é um jogo muito do desgaste físico, né? Você precisa fazer um bom primeiro tempo, não dosar as energias para não cair muito de produção no segundo, porque é o que acontece naturalmente. O ar vai faltando. Então é um jogo muito de inteligência, acima de tudo. E é um teste também para o elenco do Flamengo, porque esse é o tipo de jogo que envolve mais do que altitude. Envolve logística, envolve o desgaste do clássico contra o Vasco, que o Flamengo precisou martelar ali o jogo inteiro em busca do gol, não conseguiu. Então, tem desfalques por questão de altitude. Então, para o Felipe Luiz, é esse desafio específico de Libertadores, que ele conhece muito bem como jogador, mas como técnico acaba impondo alguns desafios e algumas escolhas que são difíceis. Por exemplo, no lado esquerdo, não tem o Alexandro. O substituto é o Ayrton Lucas. Mas e aí, você vai com o Ayrton Lucas, sabendo que ele é um lateral um pouco mais ofensivo, vai ter mais dificuldade de jogar com a bola, ou vai com o Varela, que é um lateral mais defensivo, que está indo bem improvisado ali do lado esquerdo, ou perde o Varela para um cenário de segundo tempo em que o Flamengo, quem sabe, abra uma vantagem ou precisa segurar.
Não é uma escolha tão simples. Não, vou de Varela e é por aí. Peraí, mas porque vai segurar o jogador achando que pode estar com uma vantagem que vai ter que segurar, não dá. Mas o técnico precisa trabalhar com esse cenário. Tem um planejamento de jogo. Porque é um jogo de altitude, envolve desgaste físico. O técnico precisa contar com todos esses cenários e até calcular também, se eu tiver em desvantagem, como que eu saio? É melhor ter o Ayrton Lucas. São escolhas que parecem óbvias ali para o torcedor. Vai jogar fora de casa contra a LDU, vai de Varela, mais defensivo. Mas o técnico precisa ter em conta e olhar também o desgaste entre jogadores. O Varela também acabou precisando ser acionado no Clássico. É esse tipo... Eu acho que o mais óbvio é o jogador da posição. O Varela é uma improvisação. Então, mas é uma improvisação que tem dado certo. Ele tem segurado a onda por ali. Então, hoje o Felipe Luiz confia plenamente no Varela para fazer a função do lado esquerdo. Mas quando não tem o lateral esquerdo. Mas é que o Ayrton Lucas também, fosse o Flamengo jogando em casa, é ali o Ayrton Lucas usando muito corredor, mas o Flamengo... Você está dizendo que o Varela marca melhor, é isso? Marca melhor e é isso. Num cenário em que o Flamengo não precisa atacar tanto e tendo o Michael por ali, já sabendo que é o cara que é da velocidade pelo lado esquerdo, para mim equilibraria mais o time o Varela, mas eu entendo também o Felipe Luiz se ele resolver segurar o Varela para uma necessidade de subir a intensidade física e resistir mais na marcação no segundo tempo. Ayrton Lucas não pode ficar mais? Num jogo específico e não atacar Pode, mas não é a tendência, né? Eu acho que aí já está a bola cantada de uma... Se o técnico não pedir, professor. Eu acho que aí uma tendência que tem que observar o time como um todo, né? O Flamengo lembra um pouco que era o Flamengo lá atrás do Jorge Jesus, mas o Flamengo do Felipe Luiz é um time de imposição no jogo. É um time que marca no campo de ataque, que tenta manter essa bola no campo de ataque o tempo inteiro e martelar o adversário até encontrar o seu gol. Fez o primeiro, faz o segundo e vai continuando. Você acredita nisso jogando em Quito? Essa é a questão. Esse é o ponto que eu estou levantando. Se fizer logo é uma beleza. Jogando no Maracanã é assim. E se não fizer? É o Flamengo que se impõe o tempo todo. A condição da altitude vai dificultar o Flamengo. Então, qual vai ser o projeto de jogo do Felipe Luiz? Vai ser o mesmo? Tem que mudar. Acredito que não. E aí, como o Flamengo vai se adaptar a isso? A ser um time, eventualmente, que vai sair mais de uma linha baixa para tentar uma transição, para buscar o resultado. Que jogadores vão estar bem para poder fazer esse movimento de transição, porque não é fácil você gastar pique para ficar indo e voltando. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso, né? Você deu um pique, você não vai dar outro, porque já não consegue recuperar. Então, é entender que, e o torcedor que vai acompanhar o jogo, sabendo que não vai ser possível colocar em prática a mesma filosofia de jogo do Flamengo no Maracanã, que é um time que atua no campo de ataque o tempo inteiro, sufocando o adversário, recuperando bola. Pode até fazer isso por algum tempo, mas o tempo todo não vai ser possível e vai correr riscos de ter um desgaste físico muito grande. Então, a minha grande interrogação é essa: como será o Flamengo na altitude? Que proposta de jogo o Felipe Luiz vai tirar da cartola? Não espere aquela intensidade contra o Juventude, que já não apareceu contra o Vasco no Maracanã. Essa questão da lateral esquerda, acho que já é uma bola cantada de substituição. Alguma substituição ele fará lá, nem que seja pela opção começar por um ou por outro. Eu começaria com o Varela. Começaria segurando. É jogo de sabendo usar, não vai faltar. O fôlego do time como um todo e em posições específicas. Essa questão da lateral, para mim, já é uma. Ali ele vai contar com 2 jogadores atuando por ali ao longo da partida. Até porque o Wesley do lado direito tem mais pulmão, tem mais fôlego para aguentar o batido. E um modelo que pode servir de referência para o Felipe Luiz hoje é algo parecido com o que ele fez na final, no jogo de volta contra o Galo da Copa do Brasil, que ali foi um Flamengo que, até para sustentar a vantagem, adotou um jogo mais direto e levou problemas para o Galo também, dessa maneira, sendo um pouco mais vertical e não necessariamente jogando com a bola, porque ali o Galo tinha necessidade de buscar o resultado, o Galo tinha a necessidade de ser mais protagonista. Pode ser ele uma referência, e até pensando nisso, o Bruno Henrique é um cara que
vai bem no jogo aéreo, né? De tentar essa casquinha pro Michael. O Plata, para mim... Vai bem em contra-ataque, tem velocidade. O Plata, para mim, hoje pode ser um jogador muito interessante até para fazer esse papel que ele faz muito bem, de às vezes ser um falso 9 ali, jogar mais centralizado, com muita liberdade de movimentação, e ele tem mobilidade para isso. Então hoje é um jogo para o Flamengo usar mesmo o elenco, usar bem, o Felipe ser testado nessa parte em que ele vai muito bem, tem ido muito bem, que é usar os bons recursos que tem à disposição. Para finalizar o assunto LDU e Flamengo, vamos dar uma olhada na provável escalação rubro-negra. Na tela do Futebol 360, o time comandado pelo técnico Felipe Luiz. O Flamengo de tanta gente, de Arthurzinho Ferrão, grande torcedor que está em todos os jogos no Maracanã, que nos assiste aqui no F360, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Será que joga Danilo? Será que joga Varela? Gerson, Pulgar, Plata, Arrascaeta ou Luiz Araújo, Michael ou Cebolinha. É um elenco vasto para o professor Felipe Luiz. E Bruno Henrique. Alguns desses parênteses já são bolas cantadas de substituição do jogo. Ali na frente, Cebolinha no Michael, Luiz Araújo no Arrascaeta. São tendências do jogo. Se nos jogos... de gente a ser substituído. Luiz Araújo não entrou contra o Vasco, pode ser até que comece jogando. Pela força física que tem, né? Se nos jogos ao nível do mar, né? Chutar de longe é bom na altitude, né? Normalmente já são feitas as 4, 5 substituições, com a intensidade que tem o jogo de futebol hoje, com o calendário absurdo que temos aqui no Brasil, com muitos jogos. Normalmente os técnicos já fazem essas alterações, professor. Imagine na altitude de Quito, você tem razão. O Felipe Luiz vai ter que usar também o seu banco de reservas no jogo de logo mais. Bom, pessoal, é isso aí. É agora rezar, pensar positivo que o Flamengo vai ganhar, porque vai ser aquele jogo duro lá na altitude, vai ser muita correria e a gente tem que ter um time que corre bastante, tá? Alguns detalhes ali, você já sabe como é que vai ser a escalação do Flamengo, porque as mesmas opções de entrada hoje pode ser as opções de titular, mas entre aquelas ali eu preferia Varela, porque o Varela tá melhor, corre mais, o Ayrton Lucas tá deixando a desejar ainda, tá precisando de bastante minutos ainda, voltando de DM. Eu preferia Juninho como referência lá, porque o Juninho é esforçado, vai estar correndo sempre. O BH, ele sentiu lá o indiciamento dele, eu deixaria ele pro final do jogo. E Arrascaeta no meio ali, até o momento em que ele tiver 100% não, mas boa parte do físico ótimo. Quando vê que ele já estiver segurando, não tá voltando, ele tem que ser substituído, colocar alguém que corre mesmo, porque a gente tem que ter os 11 atrás da linha da bola, porque se ficar 1 ou 2, ali é muito rápido, e os caras chutam de fora da área, não pode deixar chutar, e a gente vai ter que estar 100% focado até os acréscimos, 90 minutos e os acréscimos, entendeu? E eu preferia Luiz Araújo no lugar, ou Michael na esquerda, abrindo, e Plata também. O Gerson voltando pro lugar do De La Cruz, porque De La Cruz não vai estar nenhum ala. E aí mais na frente, dependendo como vai ser o Gerson, vai estar a situação, entra o Everton Araújo. Enfim, e Danilo, né? Qualquer coisa, coloca o Léo Pereira, pra ter um time que corre bastante. Mas enfim, é isso aí, a escalação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. É só clicar no botão abaixo vermelho e ativar o sininho para receber mais, que a gente vai continuar produzindo. E meta o dedo no like para ajudar a gente. É de graça, não dói e ajuda bastante a gente para fortalecer nosso canal ainda mais. Compartilha com a geral, rubro-negras, os Santos, todos que tem interesse. Comenta, vamos interagir, porque da minha parte vai ser recíproco. E saudações rubro-negra.